Boa noite a todos. E já dando início àquilo que Deus tem colocado no meu coração para estar podendo compartilhar com vocês, né? Algum tempo já eu tenho refletido nessa frase, né? O desafio de ser cristão. Eu tinha mais um aviso antes, mas agora deixa eu deixar para o final. O desafio de ser cristão. A grande verdade, e vocês há de concordar comigo, que não começa um dia sequer sem a gente, sem nós, enfrentar não, mas começar um dia novo com um novo desafio. Seja qual for a tarefa que a gente tem para esse dia. Não tem como. Não tem como. A gente nunca consegue. Isso é fato. Nunca consegue viver um dia após o outro sendo igual. Sempre vai ser algo diferente. Certo? Então a gente está sempre à frente de desafios. E desafios. Seja ele no nosso trabalho, seja ele na nossa faculdade, seja ele no meio das nossas amizades. Às vezes a gente tem uma situação que tem que estar conversando, sabe-se lá de que forma, e é um desafio. Mas o principal, e é o que nós vamos compartilhar aqui, é entender o desafio de ser cristão. Gostaria de convidá-los vocês para... Vamos baixar nossas cabeças, vamos meditar, vamos nos colocar agora nossa mente em Deus, nos esvaziar. Sabemos que vamos ter uma grande festa depois, né? Que a gente possa realmente esperar para pensar nisso daqui uns minutos. E vamos colocar na presença de Deus aquilo que o nosso coração está sentindo agora. Que Deus possa realmente estar tocando no nosso profundo do nosso coração. Para que a gente entenda realmente o que Deus quer, através de mim, falar neste momento. Senhor, eu quero, Pai, te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor, ó Deus, tem realizado nesse ministério, realizado nas nossas vidas, nas vidas desses jovens, Pai. Sabemos também, ó Deus, que não é por acaso, Senhor, que nós estamos aqui hoje, Senhor. Sabemos, através daquilo que o Senhor nos diz a todo momento, Pai, que o Senhor sim tem um plano e um propósito muito grande, maior do que aquilo que a gente consegue, às vezes, enxergar, ó Deus, para as nossas vidas, Pai. Então, em nome desse plano perfeito que o Senhor tem para cada um de nós, Pai, eu peço que o Senhor nos dê entendimento. Eu peço que o Senhor nos abra os olhos para poder enxergar, ó Deus, qual é o desafio, Senhor. O desafio que o Senhor quer, ó Deus, que nós abraçamos, Pai. Que nós entendemos e principalmente, Pai, que nós aceitamos, Pai. Então eu te peço para esse momento, Senhor, me dê sabedoria, me dê, ó Pai, as palavras certas, Pai, para que eu possa ser claro, Senhor, e todos nós, inclusive eu, Senhor, entender a Tua mensagem. Te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, para a gente entender realmente quais são os desafios que Deus coloca nas nossas vidas, nós temos que primeiro responder uma pergunta. E a pergunta, para que a gente possa entender, é: por que ser cristão? Esse, eu acho que é o ponto, e isso vocês podem ter certeza, qualquer situação. Se você quiser entender o que você precisa produzir na sua empresa, você tem que fazer para o seu chefe a seguinte pergunta: o porquê? Porque se o seu chefe chegar para você e disser assim para você: olha, eu quero que tu faça o seguinte, pega aquela cadeira e leve para aquele lado lá, você até pode não perguntar para ele o porquê, mas você vai fazer isso e vai passar 10 anos da sua vida e você não sabe o porquê que você está fazendo isso. Se você fizer isso na primeira vez que o teu chefe te pedir, você vai entender o porquê de que você vai ter que mudar de lugar a cadeira. E talvez você possa realmente mudar até a forma. Em vez de você levar para lá onde ele te pediu, você vai dizer para ele: não, mas aqui eu acho que não é melhor, e o teu chefe vai dizer: beleza. Então, qualquer desafio, a gente tem que fazer essa pergunta. E como aqui eu quero compartilhar com vocês o desafio de ser cristão, a pergunta é: por que ser cristão? E, gente, eu pesquisei. Eu pesquisei na Bíblia e eu queria dizer para vocês que, nossa, quantas respostas a gente tem para responder a essa pergunta: por que ser cristão? Mas quem realmente falou para mim foi João, o apóstolo João. E o apóstolo João é fantástico, é fantástico. A minha grande honra lá na eternidade vai ser quando eu chegar à frente do apóstolo João e dizer: cara, te conheço agora pessoalmente. Porque, segundo a palavra de Deus,
O apóstolo João era o apóstolo que Jesus amava. E a gente sabe que Deus é incondicional no seu amor. Ele ama todos, né? Mas João, ele dava a Jesus algo a mais. Jesus se agradava muito, muito. Então eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias na primeira carta de João, né? Tá ali, ó, tá meio escurinho, né? Eu achei que ia ficar mais claro. No capítulo 2, versículos do 1 até o 6. E aqui, nesse pequeno trecho de 6 versículos, a gente vai entender 3 motivos fundamentais, 3 motivos profundos para que a gente possa responder a pergunta de por que ser cristão. Gente, o tempo voa, já deu 10 minutos o meu estudo. Depois que nós vamos ler os versículos, acabou. Todo mundo achou? Então, 1 João capítulo 2, versículo 1 até o 6. Meus queridos, vou ler para vocês. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que, se andamos nele, aquele que afirma... Deixa eu ler do 5 em diante de novo, que eu me perdi aqui, mas vamos lá. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Então aqui agora, pausadamente, a gente vai ver 3 motivos. E o primeiro motivo que nos leva a responder de que por que nós somos cristãos e por que nós devemos aceitar o desafio de ser cristão. E o primeiro está no primeiro versículo, que é, eu vou ler para vocês, meus filhinhos, escrevo-lhe estas coisas para que vocês não pequem. Porém, se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai. Tem uma versão que está Almeida, que fala em vez de intercessor. Tem alguém aí que tem essa versão que fala que em vez de intercessor? Lê para nós ali, Gabi, faz favor. Muito bem, temos ele como nosso advogado. Por que nosso advogado? Quantos de nós aqui, e eu creio que todos, mas eu vou fazer essa pergunta bem bacana, quantos de nós aqui sabem o que é um advogado? Pô, ainda bem que todo mundo sabe. Gente, é simples. Se você precisa de um advogado, é porque você tem uma causa a ser defendida. É ou não é verdade? É simples. Eu pensei que hoje nós íamos ter a Mirella aqui, ela não veio, deve ter tido algum motivo muito especial para não estar aqui, mas a Mirella é uma advogada, né? E já teve até uma causa que ela, é tão pouco tempo, né? Que ela se formou advogada e já atuou numa causa e foi bem sucedida. Mas por que ela atuou nessa causa? Porque tinha alguém que precisava ser defendido por ela. Né? Eu tenho aqui colegas da empresa, nós temos um menino muito querido lá na empresa. Outro dia conversando com ele, e ele tem eu diria assim, ele está pagando por algo, por um preço por algo que ele fez. E ele sabe, tem consciência disso, certo? E ele já cumpriu, vamos dizer assim, esse pagamento, já cumpriu bastante tempo. E eu cheguei para ele e disse assim, Eduardo, cara, o que precisa, cara, para que tu possa ter a tua liberdade de volta? E ele disse assim, Fábio, eu preciso de um advogado, eu precisaria de um advogado. Eu creio que se eu tivesse um advogado agora, que eu já cumpri 1/3 da minha pena, não teria dúvida com todos os argumentos, tudo que... toda a minha vivência, a minha convivência dentro do presídio e tal, essa questão toda, eu não tenho certeza. Eu tenho certeza que até o final de 2014 eu conseguiria a minha liberdade. Ele tem uma causa. Só que para isso ele precisa descolar 50 mil reais. É por isso que os advogados andam de carro importado. Menos Jesus, né? Mas é por isso que Jesus é o nosso advogado. Entendeu? Porque nós temos uma causa a ser defendida. E por que nós temos essa causa? Por quê? Alguém poderia dizer o porquê? Por isso mesmo, Bruninho, tu respondeu certinho. Porque
nós somos pecadores. A nossa natureza humana nos leva sempre ao pecado. E Jesus, ele é o nosso intercessor, ele é o nosso advogado frente a isso. E é isso que a gente tem que entender. E em Hebreus 7:25 diz assim: portanto, é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por nós. Por isso que Jesus é o nosso advogado. É por isso que quando a gente for chegar no momento onde que, do juízo, no momento onde que a gente vai estar frente a frente com Deus, nós que somos dele, nós que somos de Cristo, nós vamos estar ali, nem esperando, nós vamos estar ali do lado, Jesus do nosso lado, nos defendendo, pagando o preço por nós. E esse é um grande motivo para que a gente possa entender o porquê de ser cristão. O porquê de ser cristão. Eu quero compartilhar com vocês o segundo versículo, que é o segundo motivo profundo para que a gente possa responder essa pergunta, que está lá e diz o seguinte: ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo pecado de todo mundo. Segundo, nós temos Jesus como propiciação dos nossos pecados. Meus filhinhos, que nem diz João ali no primeiro versículo, meus filhinhos, eu pesquisei a palavra propiciação, para que a gente possa entender um pouquinho mais do que é o nosso Jesus. E lá no Google, propiciação diz o seguinte: é ser propício, favorável, protetor, auxiliador. Propiciação é o que leva alguém a perdoar uma ofensa recebida ou proceder misericordiosamente para com o ofensor. Quando eu olhei essas características de propiciação e o que propiciação leva a nós entender, eu fiquei pensando comigo, é simples. Eu olhei assim, favorável. Nossa, Jesus é favorável. Eu também sou favorável. Eu olhei assim, Jesus é protetor. Caramba, eu sou pai. Eu também sou protetor. Auxiliador. Quando eu estou no meio dos meus colegas de trabalho e eu procuro ser o melhor possível, um auxiliador, ensinar aquilo que eu sei como profissional que sou. E eu dei a entender assim, cara, mas, poxa vida, Jesus Cristo, tão simples. Mas eu quero entender melhor o que é a propiciação. E aí, meus queridos, prestem bem atenção o que é propiciação, segundo o entendimento de João. Eu acho que naquela época não tinha Google para o João pesquisar. Só que eu pesquisei num site cristão, e ele disse assim, o que significa propiciação naquelas palavras de João. João quer dizer, ele é a propiciação pelos nossos pecados. E disse assim, bem assim, eu baixei exatamente como é que estava. Essa palavra propiciação quer dizer o próprio sacrifício de Cristo na cruz pelos nossos pecados. Opa, eu acho que agora ficou mais profundo, né? Jesus, ele tem misericórdia, né? Ele é favorável, ele é propício. Jesus é. Mas o próprio sacrifício, aí eu comecei a entender um pouco mais do que é essa propiciação. A propiciação, continuando na mesma pesquisa, a propiciação é a própria justiça de Deus que é manifestada em Cristo Jesus pela misericórdia de Deus para conosco. Entenderam ou ficou confuso? Eu vou repetir. Propiciação é a própria justiça de Deus que é manifestada em Cristo. Quando Jesus foi crucificado pelos nossos pecados, quando ele passou por aquele sacrifício, sobre ele caiu todos os nossos pecados, todos. E era a justiça de Deus sobre o Filho dele, pela nossa causa. Por mim, pela Rafa, pelo Hudson, a Alisson, por nós. Então eu entendo o seguinte, que se a gente tirar a palavra propiciação do segundo versículo do capítulo 2 de 1 João, vai ficar assim, Ele é o próprio sacrifício vivo pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Aí eu pergunto para vocês, por que ser cristão? Por que ser cristão? Jesus é o próprio sacrifício pelos nossos pecados. E o terceiro motivo pelo qual a gente possa entender e responder, e principalmente aceitar esse desafio de ser cristão, está lá. Aí está no terceiro,
versículo da Bíblia, do segundo capítulo, de 3 a 6. Eu quero ler para vocês. Então está lá, em 1 João 2, 3 ao 6. Sabemos que conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. O terceiro motivo de nós entendermos o porquê de ser cristão é que o verdadeiro cristão tem o pleno conhecimento de Deus. É nós termos o livre acesso, é nós termos a certeza de quem é o nosso Deus. Nós temos que saber quem Ele é, o que Ele faz e o que Ele representa nas nossas vidas. Esse é o terceiro motivo de a gente ser um cristão. De por que ser um cristão. Quem conhece Jesus assume um compromisso sério com Ele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar como ele andou. Paulo também fala isso. Paulo fala lá em 1 Coríntios 1:11. Ele diz o seguinte, seja assim como eu sou, imitador de Cristo. Seja como eu sou, imitador de Cristo. Paulo também fala. E é isso que nos leva realmente, e cada vez que eu leio isso e busco as respostas de todas as minhas aflições, de todas as minhas indignações, de todas as minhas dos meus pensamentos, eu sempre, hoje foi João, amanhã pode ser Paulo, depois da manhã podemos achar ainda em Daniel. A gente tem aqui na palavra de Deus todas as respostas, e com certeza para nós respondermos o porquê de ser cristão, nós vamos achar de Gênesis e Apocalipse, a gente vai achar pelo menos um motivo, e um motivo forte. Eu queria pedir nesse momento agora, tu tem o videozinho pronto, Dieguinho? Eu quero mostrar para vocês com um videozinho, é uma ilustração, tá, gente? De quem é esse Jesus, de o que Ele faz por nós. Por favor, bota o videozinho aí. Essa ilustração dá para a gente entender bem o que Jesus é por nós. Quando a gente diz assim que Jesus é o nosso advogado, quando Ele é a propiciação pelos nossos pecados, significa que é Ele que foi para a cruz. É Ele que subiu na balança, em vez de ser nós. Essa é a diferença de nós termos a Cristo. E o que dizia na pasta daquele menino quando Jesus entregou para ele? Filho de Deus. Não adianta a gente ser voluntário, não adianta a gente querer pagar com cartão de crédito, nada disso vai pesar a nosso favor quando a gente chegar lá na frente de Deus. Andar como Cristo andou significa colocar a nossa vida à disposição de Deus, significa aceitar as modificações que Ele deseja fazer em nossas vidas, mudando de uma vez por todas o nosso caráter. Precisamos assumir essa responsabilidade. Esse é aceitar o desafio de ser cristão. É impossível aceitar a Deus, é impossível entender a Deus, é impossível ter intimidade com Deus se não haver mudança nas nossas vidas. Em Romanos 6, 8, 14, não precisa abrir lá, diz, ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. E essa é a grande verdade. É viver com Cristo. Deus significa mudança. É por isso que nós nos convertemos. É por causa dessa mudança. É como, pegar como exemplo o trânsito. Quando a gente converte a direita ou a esquerda, a gente está mudando a nossa direção. É por isso que nós nos convertemos a Cristo. Porque se converter significa mudança de vida. Um dos grandes propósitos de João também, na carta, aos seus eleitores, né? Já parece que fui eu que escrevi a carta, mas não foi. Apesar de eu me identificar muito com João, mas um grande propósito de João era poder achar a resposta dessa pergunta. Somos seguidores verdadeiros? João nos diz que podemos saber se aceitarmos e avaliarmos nossas ações e atitudes, se amarmos uns aos outros. Essa é uma evidência da presença de Deus em nossas vidas. Entretanto, se estamos sempre discutindo e brigando, ou se somos egoístas e não cuidamos uns dos outros, então estamos demonstrando
que na verdade não conhecemos a Deus. Por que João era tão, na sua simplicidade, Deus amava tanto a João? Porque João brotava amor. João, com certeza, na sua caminhada, quando esteve na terra, quando ele passou por esse mundo, evangelizando e levando a mensagem de Jesus, o principal foco de Jesus era mostrar amor às outras pessoas. E essa é uma evidência clara para nós. Se amarmos uns aos outros, essa é uma evidência da presença de Deus. Eu tenho ouvido, eu tenho visto, eu tenho me preocupado com muitas situações que a gente vê dentro do nosso ministério, dentro dos jovens, nos adultos também. A gente tem que botar a nossa consciência para funcionar. Somos filhos de Deus. Temos que brotar o amor tem que fluir do nosso coração. É óbvio que a gente é diferente um do outro. É óbvio que muitas das vezes eu não vou ter afinidade com aquela pessoa, mas isso não significa que a gente não possa estar perto dela, que a gente não possa dar um momento da nossa atenção, uma conversa, seja aquela conversa que a gente talvez nem queira estar conversando, um assunto que nem... Mas Deus, João fala que se amarmos uns aos outros, essa é uma evidência clara de Deus em nossas vidas. Eu vou ler algo bem rapidinho aqui para vocês, está estourando o meu tempo. Isso foi o que João fala. Jesus veio aqui como Filho de Deus para criar uma união conosco, baseada em sua graça, misericórdia, amor e aceitação. Tantas vezes achamos que Jesus está em algum lugar distante e não realmente se preocupa com as nossas lutas diárias, problemas e preocupações. Entretanto, Jesus está aqui conosco. Tanto nas nossas coisas simples e mundanas das nossas vidas, quanto também nas partes complexas e difíceis também. Isso significa que Cristo veio aqui para viver conosco e ainda vive com a gente. Assim como Jesus andou na terra ao lado de João, assim também caminha todos os dias ao nosso lado. Precisamos aplicar essa verdade em nossas vidas e viver com fé de que Jesus está em pé, bem próximo de nós, a cada segundo do nosso dia. Se colocarmos em prática essa verdade, Cristo vai adicionar santidade à nossa vida, tornando-nos mais e mais e mais e muito mais parecido com Ele. Ele é o nosso advogado, a propiciação, o próprio sacrifício naquela cruz pelos nossos pecados. Esse é o desafio do porquê de ser cristão. Agora nós vamos entrar num período de férias. Eu chamo esse período assim, a gente está vivendo a cada dia, a cada ano que passa, essa é a verdade. A pressão aumenta. Eu vejo que crianças que brincavam de bonecas, de carrinho, hoje já estão à frente de um computador, à frente de um programa, às vezes online com outro lado do mundo, certo? Não sei se ela tem um entendimento profundo do que ela está fazendo, mas essa é a nossa realidade. E a gente está cada vez mais propício a isso. Essa é a nossa realidade. Mas nós temos que entender que nós temos um Deus. E esse Deus, Ele é propício a nós. Como eu estava falando, nós estamos entrando num período de férias, né? Um momento que é normal relaxarmos, é normal, desculpa com a palavra, mas pensarmos em besteira, mas nós temos que estar atentos. Nós temos que estar orando, nós temos que estar lendo a Bíblia, nós temos que dar continuidade à nossa vida cristã. Nós podemos dar férias para qualquer coisa da nossa vida, qualquer coisa, ao nosso trabalho, à nossa faculdade, podemos dar férias até para os nossos pais, se eles estão enchendo muito saco, desculpa, Paulinho, que tem um pai predebom, mas não podemos dar férias para Deus. Não podemos dar férias para Deus. E João nos dá mais um presente, e esse presente eu quero compartilhar com vocês, que está lá também no mesmo capítulo, 1 João capítulo 2, 24 e 25, abram lá e acompanham. Eu vou ler. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que vocês ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E o versículo 25 para mim é como se fosse um presente de Natal. E João diz assim, e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Queridos, para mim,
para mim, isso é muito íntimo de cada um de nós, mas para mim, como cristão que sou, cheio de pecado, cheio de falha, muitas vezes tendo que andar de joelho para pedir perdão para Deus, a vida eterna é a maior inspiração e motivação para que eu possa ser um cristão. Se tem um motivo que me faz caminhar, andar, ir à frente, é saber que um dia eu vou viver a eternidade. E com Deus, e com Jesus, e com João, e com Paulo, e com todos vocês. Se assim vocês entenderem. Essa semana foi bastante difícil para mim. Eu vejo que cada vez que eu tenho que preparar um estudozinho, uma mensagem para vocês, que Deus fala ao meu coração, acho que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque a gente está à mercê nesse mundo, essa é a grande verdade. E a gente tem que estar com a nossa guarda levantada. E um dos meus momentos de descanso lá em casa, eu aluguei um filmezinho, até estava a Rafa junto, e no final desse filme, eu ouvi uma frase, meus queridos, não é bíblico, meus filhinhos, não está na palavra de Deus, mas para mim, fez todo o sentido essa frase, ela faz todo o sentido na minha vida, essa frase, e ela vai fazer, até eu estiver na presença de Deus na eternidade, todo o sentido. E essa frase, para mim, ela foi muito impactante, e num filmezinho de desenho animado. Ficou muito escuro. Mas eu quero ler para vocês. Diz o seguinte: não importa da onde você vem. O que importa é quem você escolhe ser. E assim, quando a gente vive lá fora, o mundo, enfrentando os desafios todos os dias, desafios no nosso trabalho, desafios na nossa faculdade, desafios no nosso meio social, para ser, para ter, para querer, a gente deixa, muitas das vezes, de escolher o melhor para nossas vidas. A gente deixa passar na nossa frente a melhor oportunidade de escolher o melhor. E eu vou repetir para vocês, não importa de onde você vem, o que importa é quem você escolhe ser. E eu quero dizer assim, complementar essa frase. Quando a gente escolhe ser de Jesus, de Deus, pode ter certeza, foi a maior, a melhor e a única, eu me arrisco aqui a dizer, a única escolha acertada que a gente faz. Quero convidá-los a vocês, baixem suas cabeças, meditam nisso que acabamos de ouvir Deus falar agora. A palavra de Deus, ela está repleta, inteira, cheia de presentes para as nossas vidas. E lá em 1 Coríntios 2:9, Paulo fala que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imagina o que Deus tem guardado para nós na eternidade. Vamos pensar nisso. O que Deus tem guardado para nós? O que estamos fazendo com as nossas atitudes? Como está o meu relacionamento em casa com os meus pais, com as minhas irmãs, com os meus irmãos? Como está o meu relacionamento no meu trabalho? Queridos, quem a gente está escolhendo ser? Vamos refletir em Jesus, que foi o único sacrifício pelos nossos pecados. Quem a gente escolheu ser? Senhor, eu quero te agradecer, ó Deus, porque realmente entendemos o teu plano, entendemos qual é realmente a grande verdade da sua majestade, Pai, da sua grandeza, da sua glória, Pai. O porquê, Senhor, que um dia o Senhor se fez como nós, aqui neste mundo, para pregar o teu evangelho e ter, ó Pai, um sacrifício tão doloso, Senhor. Um sacrifício, Senhor, que muitos ainda não fizeram valer a pena, Pai. Mas nos use a nós, ó Pai, use a esses jovens que aqui estão hoje, Pai, para que nós possamos, ó Deus, ser lá fora a luz e o sal, Pai. Queremos, ó Deus, poder apresentar o teu evangelho, Senhor. Nos use, Senhor, e nos mostre como fazer isso, Senhor.
Pai, sabemos que o Teu plano é muito maior do que tudo aquilo que nós temos, ó Pai, e queremos, ó Pai, e escolhemos muitas das vezes na nossa vida, Senhor. O Teu plano é muito maior que isso. Nos ajude a entender isso, Pai. Nos ajude. Faça com que Paulo, João, Mateus, Marcos, Lucas, faça com que Daniel, Moisés, Pai, façam com que todos esses profetas falem para nós, ó Pai, através da Tua palavra, Pai. Que nós possamos buscar na Tua palavra, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem, ó Deus, tem para nos dizer, ó Deus. E é isso que nós queremos neste momento, Pai. Te agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, e te agradeço, Senhor, porque tem tantas outras coisas que nós possamos sim acreditar, ter a fé, crer, ó Deus, que o Senhor fará, Pai, nas nossas vidas, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.